Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao curso de matemática do ensino médio, hoje tratando sobre zeros de uma função quadrática, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos seguir com o nosso curso de matemática do ensino médio. Estamos no módulo número 6, tratando de função polinomial do segundo grau. E hoje, na aula número 3, vamos falar sobre zeros de uma função quadrática. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Tá bom? Então vamos começar. Zeros de uma função quadrática. Então, dando continuidade a esse tema de função polinomial do segundo grau, hoje vamos comentar sobre os zeros ou raízes de uma função quadrática. Então, os zeros ou raízes de uma função f de x correspondem aos valores do domínio para os quais f de x é igual a zero. Ok? Então, basicamente é isso aí, achando os valores para os quais a função seja igual a zero, nós temos ali os zeros ou raízes dessa função. Os zeros ou raízes da função quadrática f de x é igual a x2 mais bx mais c são as raízes da equação do segundo grau, que ela determina. Então, o ax2 mais bx mais c igual a zero, a gente encontra as raízes que determinam ali o zero da função. Para determinar os zeros ou raízes de uma função f de x igual a x2 mais bx mais c, temos que analisar a equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, vamos lá. Então, quais são as condições, as situações, como já estudado, quando o assunto tratado de equações de segundo grau. Tá? Se delta for maior que zero, ou seja, o b2 menos 4ac, que é o delta, então a função possui dois zeros reais e distintos. Se delta for igual a zero, então a função possui um zero real duplo. Ok? E se delta for menor que zero, então a função não possui zeros reais. Então, são essas três situações que deveremos analisar no momento que estivermos estudando. Quando o delta for uma dessas três situações, a gente vai ter uma dessas três resultados aqui. Dois zeros reais distintos para delta maior que zero, um zero real duplo, uma raiz dupla para delta igual a zero, e para delta menor que zero não possui zeros reais. A título de uma breve revisão de equação do segundo grau, como uma incógnita, eu deixei aqui, printei esse resuminho aí, onde nós temos a equação ax2 mais bx mais c igual a zero, a, b e c pertencente aos reais, e a tem que ser diferente de zero para que ela seja do segundo grau. As raízes são x, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é, como eu já antecipei, b2 menos 4ac. Para delta maior que zero, a gente vai ter dois zeros reais distintos, então as duas raízes são reais e diferentes. X', que a gente vai chamar de x', menos b mais raiz de delta sobre 2a, e x duas linhas, menos b menos delta sobre 2a. Se delta for igual a zero, então as duas raízes serão reais e iguais, raiz dupla. X' é igual a x duas linhas, que é igual a menos b sobre 2a. Se delta for menor que zero, então não há raízes reais. Soma das raízes, também é importante. X' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes, x' vezes x duas linhas, c sobre a. Então, um resumo de equação do segundo grau, tá? Já que vamos utilizar esses conceitos aqui durante essa aula.
Exemplo 1. Determinar os zeros da função y igual a x2 menos 4x menos 5. Então, primeiramente, devemos resolver a equação de segundo grau, x2 menos 4x menos 5 igual a zero. Tá? Então, vamos achar o delta, que é o b2 menos 4ac. O b2 é menos 4 ao quadrado, menos 4, o a é 1, 4 vezes 1, e o c é menos 5, vezes menos 5. Encontramos que o delta é 36. 36 é maior que zero. Então, temos duas raízes reais diferentes, né, distintas. A função tem dois zeros reais diferentes. Então, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b é menos 4, que dá 4, mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 1. 2a, né? A é 1. Então, temos que 4 mais ou menos raiz de 36 é 6 sobre 2. X', os zeros da função y, né? Que é o que nós queremos. X' vai ser 6 mais 4, 10 dividido por 2 dá 5. E 4 menos 6 menos 2 dividido por 2 dá menos 1. X' menos 1. Beleza? Exemplo número 2. Determinar os zeros da função y igual a x2 menos 2x mais 6. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos resolver a equação do segundo grau. x2 menos 2x mais 6 igual a zero. Vamos achar o delta novamente, que é o b2 menos 4ac. O delta é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, né? 4ac. Aqui da expressão. Da função, melhor dizendo. Vamos encontrar aqui 4 menos 4 vezes 6, 24. Menos 24 mais 4, menos 20. O delta é menos 20, que é menor que zero. Ou seja, ele não possui, né? A função y não tem dois zeros reais diferentes. Ok? Ou seja, essa função não corta o eixo do x. Exemplo número 3. Seja a função f de x igual a x2 menos 2x mais 3k, sabendo que essa função possui dois zeros reais iguais, determine o valor real de k. Então, quando ele dá essa informação, a gente já tem que saber que o delta é igual a zero, né? Então, isso aí já é aquelas três situações: delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Então, já temos que saber, nesse caso, que o delta é igual a zero. Então, a condição para que a função tenha zeros reais iguais é que delta seja zero. Delta é igual a b2 menos 4ac, que é igual a menos 2, né? Aqui o b2, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3k. Então, vai dar 4 menos 12k. Como delta é zero, vamos igualar 4 menos 12k a zero. Então, 4 menos 12k é igual a zero. Menos 12k é igual a menos 4k. Então, k é 4 sobre 12. Está aqui. Que vai me dar, fazendo simplificação por 4, né, no numerador e no denominador. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, k é igual a 1/3. Exemplo número 4. A função f de x igual a x2 mais kx mais 36 possui duas raízes, m e n, de modo que 1 sobre m mais 1 sobre n seja igual a 5 sobre 12. Determine o valor de f menos 1 nessa função. Então, m e n são as raízes da equação x2 mais kx mais 36 igual a zero. Tá? Já dado no enunciado. Pela relação dada, 1 sobre m mais 1 sobre n igual a 5/12, né? Eu resolvendo aqui o MMC aqui do lado esquerdo do primeiro membro, né? 1 mais m mais 1 sobre n, o MMC é m vezes n. Então, aqui m vezes n dividido por m dá n. Então, n vezes 1 dá n. N dividido por n dá m, vezes 1 dá m. Então, em cima fica n mais m dividido por mn. Está aqui. Igual a 5/12, que a gente vai chamar de equação número 1. Usando as relações entre coeficientes e raízes, vem, né, como a gente viu no resuminho que eu mostrei aí para vocês logo no início. A soma das raízes m mais n, a gente mostrou que é menos b sobre a. Então, menos b aqui é o k, né? O b é k. Então, menos b menos k sobre a, quem a é 1. Menos k sobre 1,
Então, a soma das raízes m mais n é igual a menos k. E o produto das raízes a gente sabe também, já mostramos ali naquele quadro, que é C sobre A. O C é 36, o A é 1. 36 dividido por 6, 36 dividido por 1 dá 36. O produto das raízes mn é igual a 36. Então, substituindo esses valores, né, m mais n e m vezes n na equação 1, aí fica fácil, né? Então, a gente vai ter a soma das raízes, né, menos k, sobre 36, que é o produto das raízes, é igual a 5 dozeavos. Aí agora faz o produto em cruz, né, aqui, ó, menos k vezes 12 e 5 vezes 36. Que vai me dar, né, k igual a menos 15. Tá bom? Então, fazendo essa multiplicação e divisão direto, né, a gente vai achar k igual a menos 15. Logo, o valor de k é menos 15 e podemos escrever f de x, x2 menos, era o mais kx, né? Então, menos 15x mais 36. Ele quer o f de menos 1, lembrando, né? Agora, basta calcular f de menos 1, ou seja, substituir o x por menos 1. Então, f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, menos 15, que multiplica menos 1, menos 15x, mais 36. Que vai dar f de menos 1 ao quadrado é 1, menos 15 vezes menos 1, mais 15, mais 36. Somando aqui, né, 1 mais 15 mais 36, o f de menos 1 é igual a 52. Beleza? Então, vamos seguir em frente. Interpretação geométrica das raízes, né? Mais um assunto da aula de hoje. Os zeros ou raízes de uma função são os valores de x, tais que f de x igual a zero, como definimos logo no início dessa aula, tá bom? No plano cartesiano, são os pontos do gráfico da função que possuem ordenada nula, né? Esses pontos que cortam o eixo x, né? O y igual a zero. Geometricamente, os zeros ou raízes de uma função polinomial do segundo grau são as abscissas dos pontos em que a parábola intercepta o eixo de x. Então, bem tranquilo, graficamente falando, a parábola, quando corta o eixo de x, ali são os pontos onde são os zeros da função, né? O ponto onde os pontos, né? Onde f de x igual a zero. Continuando, observe os gráficos das funções a seguir. F de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Né? Já sabemos que esse gráfico ele tem concavidade para cima, estudado isso na aula passada, porque o a é maior que zero. O f de x igual a zero, a gente viu hoje, né, que basta igualar a função igual a zero. Está aqui, x2 menos 2x menos 3 igual a zero. Vou achar lá o delta, né, que no caso b2 menos 4ac igual a 16, que é maior que zero. A função possui dois zeros reais diferentes. Ok? Então vamos lá. X é igual a menos b, né, que é o 2, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac, raiz de 16, que é 4 sobre 2. X' 2 mais 4c dividido por 2 dá 3. X2', 2 menos 4 menos 2 dividido por 2 dá menos 1. São os zeros da função, ou seja, o gráfico vai cortar o eixo do x, né, em x igual a 3 e x igual a menos 1. Né? E nesses pontos, como sabemos, são os zeros da função, y igual a zero. Como a função possui dois zeros reais diferentes, para o eixo x, em dois... aqui deu uma zebra aqui na escrita, tá? Então, para o eixo x, em dois pontos distintos. Ela corta, né, o eixo x. Quis dizer isso aqui, agora, por que ficou assim, realmente eu acabei não percebendo. Então, ela vai cortar o eixo do x em dois pontos distintos. Quais são esses dois pontos distintos? X igual a menos 1, né? Vamos na ordem crescente. X igual a menos 1 e y0. E x igual a 3 e y0. Tá bom? São os dois pontos que cortam, né, o eixo do x.
E aí nós temos esse gráfico, né? Como eu falei, é uma parábola com cavidade voltada para cima, ela corta o eixo do x, né? Nos valores x igual a 3, está aqui é o primeiro, zero da função, né? O y aqui é zero, né? E x igual a menos 1, que é o outro zero da função, y igual a zero, tá bom? Esse é o gráfico. Aí, outros pontos, no momento, vamos ficar só focando aqui no zero da função. Outro, f de x igual a menos x2 mais 2x menos 1. A menor que zero, nós sabemos que essa concavidade é para baixo. Vamos lá, achar o f de x igual a zero, menos x2 mais 2x menos 1 igual a zero. Achando delta, delta igual a zero, ou seja, a função possui um zero real duplo, né? Como já mostramos, né, no decorrer dessa aula. Então, x é igual a menos 2, né, menos b, mais ou menos raiz de zero, que é a raiz de delta, que é zero, sobre 2a, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, x igual a menos 2 dividido por menos 2 dá 1. O zero da função é x igual a 1, né? Ou seja, 1y, 0. Como a função possui um zero real duplo, né? A parábola intercepta o eixo x em um único ponto, 1 e 0. Com concavidade para baixo, como a gente mostrou, ele vai estar aqui. Zero da função é x igual a 1, y igual a 0, e ela é côncava, né, para baixo, como a gente mostra aí. Tá bom? Não vou entrar em detalhes dos outros pontos, que nós já estudamos isso na aula passada. Tá bom? Então vamos lá. Continuando. F de x igual agora a x2, é x2 menos 2x mais 4. Vamos achar o f de x igual a zero, né, o zero da função. x2 menos 2x mais 4 igual a zero. Achamos o delta. E aqui o delta deu negativo, né? Delta igual a menos 12, ou seja, B2 menos 4AC aqui deu menos 12. É menor que zero. A função não possui zeros reais, ou seja, não vai interceptar o eixo do x. Ela é com concavidade para cima e não vai interceptar o eixo do x. Como a função não possui zeros reais, a parábola não corta o eixo x. E aí o gráfico está aqui, ó. Tá? Para achar os pontos, como a gente viu na aula passada, né? Basta substituir. Né? A gente estipula aí para x igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 2 mais 1, menos 1, menos 1 mais 4, dá mais 3. Então, 1, 3. E aí vai achando os outros pontos e a gente vai concluir que o 1 é o ponto mínimo aqui da parábola. Ou seja, ela não corta o eixo do x porque delta é menor que zero. Beleza? Vamos a alguns exercícios agora para a gente consolidar esse entendimento do tema de hoje. Determine o parâmetro real k, de modo que a função f de x igual a x2 menos 2x mais k tenha dois zeros reais diferentes, ou seja, delta maior que zero. Um zero real duplo, delta igual a zero. Nenhum zero real, delta menor que zero. Então, essa questão a gente aborda as três situações. Delta maior que zero, letra A. Então, o B2 menos 4AC, né? Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 vezes K, ou menos 4K, maior que zero. Menos 4K maior que menos 4. Ou seja, K igual a menos 4 dividido por menos 4. Eu vou inverter o sentido do sinal, como já estudamos aí na equação, vai ficar K menor do que 1. Tá bom? Quando acontece a divisão assim, trocando os dois sinais, inverte o sinal, como nós já estudamos. Quem tiver dúvida ou quem ainda não teve oportunidade, já existe playlist lá, nas playlists, né? Um módulo disponível sobre esse tema, tá? De inequação, e aí você pode tirar qualquer tipo de dúvida. Letra B, para delta, um zero real duplo, delta igual a zero. Então, vou igualar o 4 menos 4K igual a zero. Passo o menos 4K para o segundo membro, 4 igual a 4K e K igual a 4 dividido por 4 dá 1. Então, K igual a 1, eu tenho delta igual a zero.
E, finalmente, a letra C para delta menor que zero. 4 menos 4K menor que zero. Tá? Passando o 4K para o outro lado, né? Vai ficar 4 menor do que 4K. Ou seja, 4K maior do que 4, ou K maior do que 4 dividido por 4, K, que vai dar 1. K maior do que 1. Então, aqui as três situações, três condições pedidas aí nessa questão. Exercício número 2. Calcule K de modo que a função y igual a kx2 menos 2x mais 3 admita 2 como zero. Então, basta substituir o x por 2 e a gente achar. E, logicamente, x por zero, ou seja, substituir x por 2 e o y por zero, que é o zero da função. Então, vamos ter k2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 3 igual a zero. 2 ao quadrado é 4. 4k menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, 4k menos 1 igual a zero. 4k passo o menos 1 para o segundo membro, vai ficar mais 1. 4k igual a 1. E, finalmente, k igual a 1. 4 passa dividindo, k igual a 1 quarto. Beleza? Tranquilo, né? Exercício número 3. Dada a função f de x igual a ax2 mais bx mais 10, calcule a e b, sabendo que suas raízes são menos 2 e 5. Então, já deu as raízes. Então, vamos lá. O produto das raízes é c sobre a. Né? Então, eu já tenho as raízes, aí já tenho como achar os produtos, facilitar a minha vida. Então, menos 2 vezes 5 é igual ao c, que é 10, né? 10 dividido por a. Então, meu a, menos 2 vezes 5, menos 10. O a vai ser 10 dividido por menos 10, dá menos 1. A igual a menos 1 direto, sem problema. A soma das raízes é menos b sobre a, como vimos no início dessa aula. Menos b e o a menos 1. Então, menos b dividido por menos 1. E a soma das raízes, menos 2 mais 5. Menos 2 mais 5 é igual a menos b sobre menos 1. Menos 2 mais 5 dá 3. Aqui o menos com menos desaparece, sobre 1. Então, b igual a 3 direto. Tranquilo? Vamos para o quarto exercício. ENSE. Determine m para que a função f de x, que é igual a m mais 1 multiplicado por x2, menos 2mx mais m mais 5, possua raízes reais e desiguais. Então, delta, quando falo isso aqui, eu já tenho que saber que o delta é maior que zero. Então, B2 menos 4AC maior que zero. B2 menos 2m. Menos 2m ao quadrado, menos 4 vezes A, m mais 1, vezes C, m mais 5. Está aqui. Tem que ser maior que zero. Desenvolvendo, menos 2m ao quadrado, 4m ao quadrado. Fazendo aqui as multiplicações, menos 4m vezes m, menos 4m2, menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, menos 20. Menos 20 está aqui. Menos 4m vezes 5, menos 20m. E menos 4 vezes 1 vezes m, menos 4m. Está aqui também. Então, 4m2 com menos 4m2 eu corto. Menos 20m, menos 4m, menos 24m, maior que 20. Né? Menos 24m, menos 20 maior que zero. Ou menos 24m maior que 20. Está aqui. M menor, né? Aqui vou multiplicar trocando o sinal, é isso, tem que inverter. M menor do que menos 20 sobre 24. Ou M menor, divide por 4, 20 por 4 dá 5, 24 por 4 dá 6. M menor que menos 5 sextos. A inversão do sinal, mais uma vez, chama atenção, tem um módulo sobre inequações, né? Quando a gente tem a inversão do sinal, de menos para mais, né? Na desigualdade, invertemos também o sinal, tá? Detalhe. Então, resultados
solução, né, é x pertencente aos reais, tal que m seja menor que menos 5/6. Vamos para o exercício número 5. Determine os pontos onde a parábola representativa da função y igual a x2 mais x menos 20 corta o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então, são duas demandas aqui. Vamos ver, primeiramente, onde ela corta o eixo das abscissas, o eixo do x. Então, vamos igualar a zero o y, né? x2 mais x menos 20 igual a zero. Achar o zero da equação do segundo grau, né? As raízes, né? Que são os zeros. Então, o delta aqui deu 81, né? Já fizemos aí várias vezes, é o B2 menos 4AC, deu 81. E agora, nosso x é menos b, menos 1, mais ou menos, raiz de 81 dá 9, sobre 2a, que é 2 vezes 1, 2. x' menos 1 mais 9, dá 8, dividido por 2 dá 4. Né? Como ele quer onde corta o eixo das abscissas, o zero, né? Os pontos, né? Então, 4. E já sabemos que corta o eixo das abscissas, o y é 0. 4 e 0 é o primeiro. E x', menos 1, menos 9, menos 10 dividido por 2, menos 5. x' menos 5 vai ser o menos 5 e 0. Então, a primeira parte está feita. Agora vamos encontrar o ponto onde ele corta o eixo das ordenadas. Então, nesse ponto, o x é 0. Então, basta substituir na nossa y, nossa função y, o x por 0 para achar o valor de y. X igual a 0. Então, y é igual a 0 ao quadrado mais 0 menos 20. Ou seja, essa função y corta o eixo, né, dos y, das ordenadas, em y igual a menos 20. O exercício número 6. Considere a função f de r em R definida por f de x igual a x2 mais 2mx mais 16. Determine m pertencente aos reais de modo que, letra A função f não tenha raízes reais. Letra B, o gráfico da função f passe pelo ponto 2 e menos 4. Letra C, a parábola representativa da função seja tangente ao eixo x. Então, vamos lá. Primeiramente, a função f não tem raízes reais. Então, delta tem que ser menor que zero. Aquilo que eu já havia mencionado anteriormente. Já temos que ter condições de visualizar, né, e encaixar a situação naquelas três situações possíveis. Delta maior que zero, duas raízes, né, reais diferentes. Delta igual a zero, né, uma raiz dupla. E delta menor que zero, que não tenha raízes reais. Então, esse é o caso, delta menor que zero. Ok? Então, vamos lá, o B2 menos 4AC, B2, 2m ao quadrado, né, dá 4m2, menos 4AC, né, vai ser 4 vezes 1, 4, vezes 16, 64. Menos 64, menor que zero. Então, 4m2 menos 64 igual a zero. Né? Vamos ver o valor, né, do 4 aí para que ele atenda essa situação aqui, que seja menor que zero. Então, m é igual a mais ou menos 4, o zero dessa função. Né? Mais ou menos 4, que é o 4m2 menos 64, né? Vai dar mais ou menos 4. Ok? O valor de n. Então, está aqui. O gráfico, né? Mais ou menos 4. E a função não tem raízes reais, né? M pertencente a R, tal que M maior que menos 4 e M menor do que 4. Ok? Vamos verificar aqui, só para a gente tirar dúvida. Então, para M maior que menos 4 e M menor que 4. M igual a 1. Então, vai dar 4, menos 64. Mais 4, menos 60, menor que 1. Beleza. Igual a 2. M igual a 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 16. Menos 64. Menos 16, né? Está menor que 0. Agora, M menor que 4. M sendo 5.
5 vezes 5, 25, vezes 4, dá 100, menos 64 dá positivo. Então, a gente vê que está correto. Então, M se encaixa, né, dentro desse intervalo. Aqui está, né? Entre menos 4 e 4, ser negativo. E A menor que menos 4, positivo. Maior que 4, positivo também. Tá bom? Então, essa é a situação para a letra A. Para a letra B, né, vamos lá. Menos 4. Vamos, antes de mais nada, só confirmar aqui, né? O gráfico da função f passa pelo ponto 2 e menos 4. Então, o que é que temos que fazer? Substituir o f de x por menos 4 e o x por 2, né? Então, vejamos. Menos 4 é o y, 2 é o x, mais 2m vezes 2, mais 16. Então, desenvolvendo aqui, 4 mais 4m mais 16, não é isso? Então, você vai ter 16 mais 4, 20. 20, passando para o outro menos 20, menos 24. Menos 24 dividido por 4 dá m igual a menos 6. Beleza. E a letra C, f de x igual a x2 mais 2mx mais 16. Ele quer, né, seja a delta igual a zero, né, um toque, né, somente num ponto, né, no eixo das ordenadas, do eixo x, né, foi isso que ele falou, ou seja, delta igual a zero. Então, B2 menos 4AC igual a zero. Então, B2, 2m ao quadrado, menos 4AC, 4 vezes 1, 4, vezes C, vezes 16 igual a zero. Então, temos 4m2, 4 vezes 16, 64, né? 4m2 menos 64 igual a zero. 4m2 passa o menos 64 para o outro lado, vai ficar mais 64, como está escrito aqui. M2 é 64 dividido por 4, que dá 16. Então, M mais ou menos 4, para atender o exigido aqui na alternativa C. E, finalmente, a questão número 7 da UFES. Determine os possíveis valores reais que A e B podem assumir para que o gráfico da função f de r em r, dada por f de x igual a x2 mais bx mais 1, encontre o eixo 0x, né, em um único ponto, tá? No ponto 3 e 0. Então, vamos lá. F de x igual a x2 mais bx mais 1, tal que f de 3 seja igual a 0. Né? A função, nesse ponto 3, x igual a 3, né, tenha como função 0. Então, vamos lá, né? Vamos substituir na função x por 3 e o nosso f de x por 0. Então, está aqui 0. A, 3 vezes 3, 9, 9A, mais 3B mais 1. O que eu tenho aqui? 9A igual, passo 3B mais 1 para o outro lado, vai ficar menos 3B menos 1. Então, meu A é igual a menos 3B menos 1 dividido por 9. Tá? Eu tenho A em função de B. Então, vamos resolver essa parada. Como ele quer um único ponto, como foi dado, isso aí nós já temos que interpretar, né, como delta igual a zero. Então, B2 menos 4AC igual a zero. E isso nos dá B2 menos 4A. Quem é A? Menos 3B menos 1 sobre 9. Está aqui, ó. No lado esquerdo eu substituo aqui. Vezes C, que é 1. Né? Ok? 4AC. Aqui o C é igual a 1. Então, vamos achar o B. B2, 4 vezes 3, 12B, mais 4, né? Menos com menos dá mais aqui. Sobre 9, igual a 0. Aqui, eu multiplico os dois lados em cima por 9, vou para eliminar esse 9 no denominador. Eu vou ficar com 9B2 mais 12B mais 4, igual a 0. Ok? Trazendo novamente para cá, né? 9B2 mais 12B mais 4 igual a 0. Vamos encontrar o valor de B.
Delta vai ser igual a 144 menos 4A, 4 vezes 9 vezes C, que é 4. Logicamente, vai me dar delta igual a 0, ok? Então, o B aqui vai ser menos B, né? Menos 12, mais ou menos 0, né? Que é o delta igual a 0, sobre 2 vezes A, 2 vezes 9, 18. Menos 12 sobre 18 vai me dar menos 2 terços. Beleza? O A é menos 3B menos 1 sobre 9, lá calculado no slide anterior, né? E como o B é menos 2 terços, só substituir aqui o B por menos 2 terços para encontrar o A, já que o B eu já encontrei. Então, menos 3, agora que multiplica menos 2 sobre 3, né, que é o B, menos 1 sobre 9. Aqui eu vou ter menos 3 vezes 2, menos 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 menos 1 fica 1. A igual a 1 nono. Ok? Com isso, a gente finaliza este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.